Resposta à acusação. Principal peça defensiva, pelo menos no primeiro momento, do processo penal. O que é a resposta à acusação? Qual que são os seus efeitos? Vamos lá. Imagina a seguinte situação. Teve toda a fase de inquérito policial, teve as investigações, e a partir disso, depois, acreditando ter indícios de autoria e materialidade, o Ministério Público denuncia a parte por determinado crime. A denúncia, nesse caso, o juiz analisa, pega para si e fala assim, nesse momento não dá para excluir, porque a denúncia preencheu os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, e também ela demonstra haver, pelo menos ao primeiro momento, um indício de autoria e materialidade. Portanto, intime-se o réu para se manifestar. E aí vai começar a abrir o prazo para o réu se manifestar. Se manifestar sobre o quê? Qual que seria a peça? A peça seria a resposta à acusação. Certo? Qual que é o prazo? 10 dias. 10 dias corridos. Processo penal, os dias são contados corridos. Então, exclui-se o primeiro dia da intimação, da citação e começa no dia seguinte. Corridos. Ou seja, vai contar sábado e domingo. Importante no processo penal, o prazo ele não pode nem começar nem terminar em dia não útil. Isso significa que se o prazo termina, por exemplo, no sábado, ele é prorrogado até segunda-feira. Mesma coisa, o prazo iniciaria no sábado, ele é prorrogado até segunda-feira e aí se inicia. Nesse meio tempo, por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, aí sábado e domingo vai interromper? Não, sábado e domingo também conta. Certo? Eles não podem começar nem terminar em dia não útil. Só que a contagem em dias corridos. Certo? E aí, o que eu tenho que elaborar na resposta à acusação? O que eu faço? Costuma-se ser uma peça teoricamente simples. Primeiro, eu não vou precisar qualificar a parte, porque a qualificação já está nos autos. Eu só vou precisar qualificar ela se necessariamente houver algum erro na denúncia. E aí, eu tenho que corrigir esse erro, então eu qualifico. E aí, o que eu vou alegar? A primeira coisa, as teses preliminares. O que são os preliminares? Erros no procedimento, nulidade de provas, erros que tentaram absolver o réu, certo? Então, assim, determinados erros do processo, certo? Desrespeito às normas constitucionais são arguidos nessas preliminares. Geralmente, a ilicitude de prova é uma das principais teses específicas. Ou, por exemplo, nos crimes não transeuntes, nos crimes que deixam vestígios, uma das principais teses defensivas é que deve ter um laudo pericial, do local ou da vítima. Se não tiver, pode pedir anulação, certo? Pedir absolvição, falta de provas. Então, assim, essas preliminares são muito importantes. Eu não estou aqui adentrando já no mérito. Eu estou falando em termos de preliminares, ou seja, teses que falam sobre erros procedimentares, certo? E aí, vamos lá. Elencos preliminares. Depois delas eu vou direto para o mérito. Entrei no mérito. O que eu vou alegar? Vou alegar tudo? Não. E aqui vem a parte importante da resposta à acusação. A resposta à acusação ela pode ser feita de duas formas. Ou ela pode ser uma resposta à acusação genérica, certo? Onde você fala que vai reservar-se o direito a apresentar as teses defensivas no melhor momento oportuno. Por quê? Porque eu não quero que o Ministério Público saiba minhas teses de imediato. Então eu posso reservar isso para futura peça de memoriais, razões finais, orais. Então, assim, eu posso deixar para o momento processual oportuno. Não preciso apresentar na resposta à acusação. Então, eu faço uma resposta à acusação genérica, certo? Você vai ver que, por vezes, às vezes 70% ou 80% das respostas à acusações que você for fazer, talvez sejam genéricas, certo? Por quê? Porque você só vai adentrar especificamente no mérito com as teses se você vislumbrar alguma causa de absolvição sumária. O que é absolvição sumária? É uma causa evidente que o juiz tem que analisar, que você fala assim, olha, senhor juiz, essa causa aqui é evidente, essa causa aqui tem que ser levada em consideração, porque ela exclui o crime, o fato não constitui delito, tem uma cláusula manifesta de excludente de ilicitude. Nesses casos específicos, eu alego isso para eliminar o réu ser absolvido, certo? O acusado ser absolvido, para que ele não precise fazer audiência de instrução nem nada disso. Onde está a questão da absolvição sumária? Artigo 397 do Código de Processo Penal. Nele vai falar assim, causas de exclusão da ilicitude manifestas. Manifesta a cláusula de exclusão da culpabilidade, salvo inimputabilidade. Causas de que não constitui crime. Extinção de punibilidade do agente.
Todas essas podem ser alegadas aqui. Se você achar uma causa, só que tem que ser manifesta, não pode ter muito debate. Como assim? Olha, tal pessoa cometeu o fato, tem indício de autoria e materialidade. Aí você verifica e verifica que aquele caso específico não é mais crime. Houve abolitio crimes. Você vai alegar isso aqui. Por quê? Porque é uma causa manifesta de exclusão da tipicidade, certo? A exclusão da punibilidade, no caso, não é abolitio crimes, ele exclui a punibilidade do agente, então você tem que alegar nesse momento processual, certo? Ou, por exemplo, o fato ele não constitui um ilícito penal. Por quê? Porque ele está respaldado em uma das causas excludentes de ilicitude. Quais? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito. Certo? Se tiver essa manifestação, eu alego. E se não tiver essa manifestação? Não alego. Deixe para o melhor momento oportuno. Vá depois da audiência de instrução. Peça prazo para apresentar em memoriais. Por quê? Porque aí você vai ter um norte de todas as teses específicas que você vai conseguir colocar e o Ministério Público não vai saber suas teses. Certo? Ele vai pensar, mas ele não vai saber as suas teses principais. Agora, se tem uma causa manifesta de exclusão da ilicitude, da tipicidade, eu alego? Alega nesse momento, é o momento de alegar. Certo? Para quê? Para absolver sumariamente o acusado. Agora, se você não vislumbrar isso, falar que a causa está morna, ainda tem que ter outras provas, tem que ter a prova testemunhal, aí você faz uma resposta de acusação genérica e alega isso em memoriais. Por quê? Para ser melhor para o seu cliente, porque se você vai apresentar memoriais por último. Então você vai conseguir surpreender até o Ministério Público, às vezes uma tese que ele não coloca, certo? Você fala por último, então você tem que aproveitar isso, certo? Agora, lógico, se tiver causa manifesta de excludente, de culpabilidade, de tipicidade, de antijuridicidade, alega. Alega na resposta à acusação. Beleza? Então a gente entrou nas preliminares, mérito. Vou colocar subsidiárias, por exemplo, critério trifásico da pena, causas de aumento e diminuição. Vou colocar isso nesse momento? Não. Independente de se for uma resposta à acusação genérica ou visando a absolvição sumária, não vai colocar. Por quê? Porque isso é específico já para a parte de memoriais. Então você não vai colocar a tese subsidiária. Você pode pensar já organizar para a sustentação, né, se for as razões finais se forem aulas orais ou se for por memoriais, vai deixar esquematizado. Mas, em específico, sempre não se coloca as subsidiárias nas respostas às acusações. Certo? E aí depois vem os pedidos. O que eu vou colocar? Tudo que eu aleguei lá em cima. Preliminares, todas. Unidade de provas, tudo que você conseguir preliminares. Mérito, vai depender. Se ela for genérica, você vai falar simplesmente que o réu vai demonstrar a verdade dos fatos e provar sua inocência ao decorrer do processo penal. Desde já, perde-se pelo indeferimento da exordial acusatória, enfim. Certo? Você já vai pedir a absolvição dele, mas é genérico, então você não vai entrar nas teses. Agora, tem a tese de absolvição sumária. Você vai requerer a absolvição sumária por conta do inciso X ou Y. Tá? Sempre com base no artigo 397 do Código de Processo Penal. Beleza? Última coisa, importante. Testemunhas. Qual que é o prazo para colocar ela? É na resposta à acusação. Ao final, você vai colocar as testemunhas. Ah, não tenho que testemunha colocar. Qual é que eu coloco? A mesma da acusação. Se você não tem testemunha específica, nem a beatificação, nem aquelas que é para falar bem do réu, se você não tem, coloca as mesmas da acusação. Por quê? Porque elas tornam-se testemunhas do juízo, então elas são testemunhas da parte, né, do Ministério Público e suas ao mesmo tempo. Certo? Então, se, por exemplo, o Ministério Público não quiser ouvir, mas você quiser, você pode. Certo? É uma testemunha do juízo. Então, assim, se você não tiver que testemunha coloca as mesmas que o Ministério Público colocou. No final, pede deferimento e protocola a resposta à acusação. Certo? No foro do domicílio competente, sempre. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários sobre resposta à acusação.